Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar do Corinthians, né, galera? Lembrando, o Corinthians joga pela Sul-Americana, né? Joga hoje contra o Universitário, né? Partida iniciando aí 9h30 da noite. Corinthians jogando em casa o primeiro jogo. O jogo de volta vai ser no Peru na próxima semana e dá a entender que o técnico Vanderlei Luxemburgo não quer focar na Sul-Americana, quer foco total no Campeonato Brasileiro e também vai tentar a Copa do Brasil, onde o Corinthians está nas quartas de finais, galera. E vamos acompanhar aqui mais um vídeo aqui, né, falando sobre Corinthians, galera. Vou deixar o link na descrição também. Cresce direitos autorais e ESPN do grupo Disney. Adversários complicados, difíceis. A gente está vendo aí na tela o bracket. O que seria um bracket, Rafael? Eu queria saber, tem alguma ligação com breakfast, com o café da manhã? Não, nada a ver, né? Apesar de eu estar com fome, eu acho que não tem nada a ver. Ah, tá bom. O Elton vai explicar pra gente o que seria o Deve bracket. saber isso aí. É o famoso esse lado da chave. Ah, do lado de lá. Olha aí, ó. Corinthians Obrigado, e Universitário, quem vencer pega o Newell's Old Boys, tá? E já na próxima, eu tô falando já, mas assim, é tudo se. É Claro. tudo se. É que o jogo da volta, né? A Mari já destacou, semana que vem em Lima. Então já é um intervalo pequeno. Exato, Realmente, é em curto. uma semana vai se saber. Ó, na parte de cima jogam Barcelona e Estudiantes, bom jogo. Dali sai o adversário do Goiás, certo? Na parte de baixo, o Libertad joga contra o Tigre. Quem vencer pega o Fortaleza nas oitavas, Colo-Colo e América Mineiro. O adversário sai ali para enfrentar o Red Bull Bragantino. Então assim, Elton, é tudo se. Mas é um Corinthians que vai colocando a molecada também para ter opções ali, para dar opções para o Lucha. Mas é uma competição que daqui a pouco afunila. Como que você está vendo essa disposição aí do Timão em colocar time completamente reserva ou alternativo agora contra o Universitário? Esse lado, inclusive, do bracket é o mais difícil, né? O lado direito aí é onde tem os times favoritos, talvez, ao título. O Corinthians estava totalmente focado há talvez uma semana e meia no América, né? No jogo de Copa do Brasil. E apareceu esses playoffs para o Corinthians disputar, para tentar chegar às oitavas da Sul-Americana, competição que o Corinthians tinha deixado bem claro na última rodada da Libertadores que não seria a prioridade. Então, era muito provável que jogasse com uma equipe alternativa. O foco do Corinthians é sair das últimas posições do Campeonato Brasileiro e é o América na Copa do Brasil. Isso está claro, o Luxemburgo não poupou contra o América o jogo de ida para jogar o Campeonato Brasileiro. Jogou com o que tinha de melhor, né? Contra a equipe mineira e certamente teria a equipe titular no meio de semana se jogasse com o América pela Copa do Brasil. Um jogo que foi adiado para daqui a uma semana e meia. Então é um time que a gente esperava que entrasse em campo e ele está correto quando fala que não tem um elenco para 3 competições. A questão né, porque, como vocês falaram, esse Corinthians jovem, aliás, o Gustavo Zupac até brincou, né, equipe de universitários contra o universitário, né, para enfrentar os News Old Boys na próxima fase. Mas mesmo esse time alternativo pode conquistar um resultado interessante até para administrar calendário para o jogo da volta. Tudo bem, é uma semana entre um jogo e outro, é uma viagem para Lima, mas é o que o Corinthians tem que fazer agora. O Corinthians paga muito pelo seu planejamento mal feito no início da temporada, nesse momento do ano. E o Luxemburgo também, ele joga pela sua própria sobrevivência no Corinthians. Então ele, priorizando o brasileiro, priorizando a Copa do Brasil e deixando claro publicamente que a Sul-Americana nesse momento é a terceira opção, ele também está pensando no seu trabalho, que agora é jogo a jogo, ganhou uma sobrevida no fim de semana. Esse jogo passa a ser, ele passa o recado de, olha, isso não está contando aqui para o meu cargo. Eu estou pensando no fim de semana, estou pensando no América. Então, acho que é o Luxemburgo também administrando o elenco que tem e administrando as vidas, né? Se a gente for falar de videogame, por exemplo, as vidas que ele tem para permanecer no cargo de um grande clube do futebol brasileiro. Porque eu acredito também que ele sabe que é uma grande oportunidade que ele recebeu na carreira, né? Ter de novo a oportunidade de estar num grande clube do futebol brasileiro. Não que ele não estivesse em anos anteriores, né? Nas últimas passagens dele, claro que sim.
mas dava a impressão, né, de que o Luxemburgo ficaria no limbo do futebol brasileiro e o Corinthians trouxe ele de volta para o hall aí dos grandes clubes. Vamos voltar lá para a Neoquímica Arena. Mari, o Lucha ganhou uma vida, então, contra o Galo. Agora ganhou uma vida contra o Galo de novo, pelo Campeonato Brasileiro. Sendo videogame, né? Aquele quando você vai passando de fase, né? Vai salvando ali cada fase. Foi uma baita fase difícil contra o Galo. Nossa, essa daí vou te Pela contar. Copa do Brasil, agora pelo Brasileiro também. E são 2 jogos em casa, por Copas, Sul-Americana e Copa do Brasil, em meio aí à pausa no Brasileiro para o Corinthians. O Corinthians fica sem jogar essa rodada 15ª do Campeonato Brasileiro. Mari. A gente fica na expectativa sobre em que momento chega o chefão, né? Sabe aquela fase do chefão? No final de Copa do Brasil, como o Lucha está prevendo para conquistar a vaga, enfim, né? Libertadores, muita coisa acontecendo no Corinthians. Só para a gente contextualizar, tá? Por que o Luxemburgo prioriza a Copa do Brasil? Luxemburgo, Corinthians, obviamente, quem passa dessa fase de agora, 9 milhões de reais. E da Sula, se avança, lembrando o jogo de hoje, e aí, né, conta como playoffs, enfrenta o News, como vocês falaram, 2,6 milhões de reais, tudo aproximado. Então, Copa do Brasil, claro, paga muito mais. E aí, para contribuir com o debate de vocês, que vocês estavam falando sobre a garotada do Corinthians, o time do Universitário, quando entrou em campo contra um Goiás, entrou com uma média de 31,3 anos, né, ali os jogadores. O Corinthians contra o Liverpool, 24 anos a média. Só que para a partida de hoje, o Universitário não conta com o Carvalho, que é o goleiro titular. Só ele tem 37 anos, então a média vai cair, porque quem entra no lugar dele, que é o Diego Romero, 21 anos, não jogou ainda a competição, né, nem Libertadores, nem Sul-Americano, então faz a estreia, são 5 jogos do goleiro reserva no campeonato local lá, do campeonato do Peru, segundo ele, é o jogo da vida dele. Então o Corinthians ainda tem esse ponto, né, porque que acontece? O Universitário, no seu grupo, teve treta no jogo contra o Goiás e no jogo contra o Gimnasia, o último jogo que deu a classificação para os playoffs. E aí vários expulsos vão cumprir hoje, inclusive Martim Pérez. Então 2 considerados titulares ali do gol ao meio-campista não estão. Então mais um ponto aí para o Corinthians crescer na partida universitária. Assim, vocês bem falaram, né? Tecnicamente abaixo, mas é um time que gosta muito de brigar pela bola, tá? Tem Alex Valera lá na frente, que é o artilheiro do time. Não marcava um mês mais ou menos, marcou no último jogo agora do Clausura, 12 gols no total, artilheiro da equipe, mas acho que sim, né, fator casa, Corinthians, acho que tem esse frescor da juventude com muita vontade. Eu tô com vocês, Corinthians favorito. O chefão, a Mari fala do chefão, o chefão do Corinthians nessa temporada é o rebaixamento, né? O time precisa, na minha visão, lutar contra o rebaixamento. Não é um time para estar aí, né, Matheus? Mas hoje está. Mas né? hoje é a principal fase. Estamos falando de videogame, o Corinthians precisa passar dessa fase. fase. A conversa tende a mudar com o passar das rodadas. Agora, uma coisa é a gente achar aqui que tende a mudar pelo time que tem, pelo grupo que tem. Outra coisa é se o brasileiro traiçoeiro como colocar o Corinthians em outra situação. Fica tranquilo, tem muito mais gente preocupada com o rebaixamento que o Corinthians. Concordo com você, Breno, concordo com você. Assim tem situação pior. Tem até uns que estão na frente e vão ficar atrás. Rapidinho, Prats, a Mari fala sobre esses desfalques do Universitário. O time teve realmente muitos expulsos aí na rodada foi final. Realmente um jogo, uma grande confusão no final, né? O pessoal que está em casa, o corintiano que está em casa, Prats, preocupa esse time do Universitário? Corinthians favorito para passar hoje, para vencer hoje, claro, e para passar na semana que vem? Não, assim, no confronto em 2 jogos, o Corinthians tem um time melhor, mesmo um time muito modificado. Repito, eu acho que é uma chance para o Wesley de novo, é uma chance para o Watson possivelmente, talvez se o Biro for utilizado hoje. O Renato Augusto vira uma espécie de referência para esses jovens. Renato Augusto, não para começar contra o Universitário, mas não dá para descartar. Se o Luxemburgo está levando para o banco, talvez ele esteja pensando em 20 minutos, 25 minutos para o Renato Augusto. Para esses jovens, também além de ser um jogo internacional que é importante, de Conmebol Sul-Americana, eles vão jogar com o Renato Augusto. Quer queira, quer não, que para muitos deles ali é uma referência, é um espelho, né, para ser seguido. Então, acho que, apesar das mudanças do Corinthians, apesar da juventude do Corinthians, da dúvida do Corinthians, em 2 jogos o Corinthians tem mais condições de avançar que o Universitário. Mari, você falava da média de idade, das opções do Lucha aí para o jogo. O Matias Rojas, será novidade hoje ou ainda tá meio ausente aí dessa equipe de opções para o Lucha, hein, Mari? Pois é, tem um pessoal do outro lado de lá que tá fazendo jogo duro, viu, Matheus? Não é opção.
O Racing ainda não deu ok, o Corinthians só espera esse ok, né? Porque assim, do lado de cá tá tudo certo, muita expectativa para inscrever, para conseguir, enfim, liberar Matias Rojas para jogar, mas o Racing tá fazendo um jogo duro, um sentimento ali que não foi de uma saída tão legal assim, brigou com o técnico, enfim. E aí, o Racing dando esse ok, tudo bem. Então a expectativa foi lá pro jogo da volta contra o América na Copa do Brasil. Hoje, nada de Matias Rojas. O Corinthians estava naquela de pagar uma grana para poder liberar o transfer ban, para poder inscrever o jogador. Parece que em relação a isso tudo certo, mas não houve a liberação do Racing para poder inscrever o atleta. O Corinthians ainda aguarda a chance para colocá-lo em campo, né, para inscrevê-lo a tempo aí do jogo contra o América, na volta pela Copa do Brasil. Vamos ver se o corintiano pode ter a surpresa aí da escalação dele. Para a gente fechar o assunto Corinthians, vamos dar uma olhada na prévia da escalação, pode ser? Para a gente olhar aí o time que vai entrar em campo, o possível Corinthians contra o Universitário hoje à noite. Transmissão da ESPN, certo? ESPN das Star 21, Plus. terminou Colo-Colo e América, vem Corinthians Universitário. Rodada... Isso. Rodada dupla. Isso, às 19 horas em Santiago, depois às 21 em Itaquera. É curioso que, aproveitando a garotada, o Lucha passa a perder opções do time B, porque elas ganham espaço no time titular, é o caso do Moscardo. E aí, Prates, vem comigo. Carlos Miguel, Bom, toda vez que jogou deu muito bem e deu um bom recado para continuar. Rafael Ramos, Caetano, Sim, Murilo. sim. Murilo aparece aí no time titular, né? Matheus Bidu, caiu um pouquinho agora nas últimas partidas. Mas alternou muito com o Fábio Santos, foi titular até em jogos do Brasileiro também. Juliano, Rony. Aí eu acho que são dois jogadores que já tiveram espaço. O Juliano perdeu espaço até antes que o Rony, né? E falou bem o Breler. O Moscardo é um exemplo de jogador que utilizou um jogo, apareceu bem no jogo da Libertadores, entre aspas, um jogo, o Corinthians esvaziou. É titular do time hoje, virou camisa 5 do time. Matheus Araújo ou Renato Augusto, veremos qual será a opção do Lucha. Aí no ataque, Adson, Felipe Augusto e Guilherme Biro, as opções do Lucha, Wesley e ou vocês Pedro escolheram também. Romero, hein? Como que é? Como que é, Elton? E vocês escolheram Romero, hein? Mano, o cara tá preso. O Romero não é titular nem desse time. Não, Elton. Eu acho que você não observou a escalação. Romero não apareceu ali, não. Tem como mostrar esse time na tela de novo? O Elton, acho que ele tá recebendo outra coisa lá. Não, é justamente isso. Ele foi relacionado? Vocês escolheram o Romero, hein? Foi relacionado. Foi relacionado, Elton? Confesso que eu não lembro de cabeça. Não, mas era o Romero 2017. Não, foi relacionado. O Elton não tá bem. Eu não sei, Eu sei, mas ele tá no elenco hoje. Eu acho que o Elton dá uma cutucada dupla. O Elton, pra fortalecer o próprio argumento, tá pegando um exemplo 6 anos depois. É igual você pegar alguma coisa de 6 anos antes ou 6 anos depois. O Elton tá abalado pelo resultado de ontem. Isso aí, o futebol tem mexido com a cabeça do Elton. Deixa eu liberar a Mari, porque ela não tem nada a ver com... Galera, é isso aí, né? O Corinthians, né? Todo mundo sabe os problemas que o Corinthians tem passado no Brasileirão, principalmente, né? E o Luxemburgo já disse, não tem equipe para poder disputar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. Então, ele tirou a Sul-Americana de lado, não vai ficar botando o time 100% na Sul-Americana e vai focar na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians quer sair da parte de baixo da tabela de classificação, venceu o último jogo, está tentando dar uma arrancada. O Luxemburgo não está errado, mas é muito ruim você ver um time do tamanho do time do Corinthians, né, ficar de fora de uma competição internacional porque não tem time para poder disputar. É muito complicado, mas mesmo assim dá para ele botar outro time, bota um time alternativo, que eu acho que pode dar liga sim, pode conseguir até classificação, porque a Sul-Americana também não é essa competição toda, é uma competição inferior à competição da Libertadores, e por isso, para mim, eu acredito que o Corinthians ainda pode avançar na Sul-Americana. Eu acredito assim, na minha opinião, se o Corinthians conseguir passar para a oitava, passar para a quarta, eu acredito que a partir das quartas de finais o Luxemburgo vai mudar de ideia e vai fazer de tudo para poder tentar se classificar, porque na minha opinião, na Copa do Brasil, o Corinthians está com a chance até de ser desclassificado. Se for desclassificado da Copa do Brasil, eu acredito que ele vai tentar dar uma ênfase sim na Copa Sul-Americana. Essa é a minha opinião, galera. Na minha opinião, o Corinthians vai fazer isso. Se não conseguir passar da Copa do Brasil, ele vai tentar dar um êxito sim na Sul-Americana. E além da premiação, né, lembrando que o campeão ainda ganha vaga na próxima edição da Libertadores. Então isso, na minha opinião, é muito importante para o Corinthians, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês aí, o que vocês estão achando do Luxemburgo não querer focar na Sul-Americana.